Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov ontem mostrou força. Nós estávamos na dúvida se era apenas um pullback, onde ele deixou 1, 2, 3 para virar para baixo e continuar a sua queda, ou se ele ia fazer o rompimento daquela bandeira nos 60 minutos e voltar a subir em direção ao topo, e foi o que ele fez. Rompeu a bandeira e fez um belo dia de alta, confirmando ali que ele quer realmente reagir. Ou seja, aquela suspeita do acordão, alguma coisa acontecendo lá para minimamente organizar o Brasil, fica cada vez mais forte, principalmente porque o dólar fez mais um dia de baixa forte, né? E continua indo em direção ali que ele quer o 5.200, né? Nós já estamos trabalhando ali num patamar de dólar próximo de quando o Lula assumiu o Planalto lá em 2023, né? Então, depois que ele assumiu, o dólar disparou, né? E agora ele está voltando lá para os patamares do início do governo, né? Então, é boa notícia, bolsa para cima, dólar para baixo, é tudo que a gente quer. E vamos torcer para alguma organização. O mercado internacional também teve um dia maravilhoso, todo mundo para cima, mundo inteiro para cima, principalmente Estados Unidos, né, na expectativa aí de corte de juros, né, cada dia que passa aumenta a probabilidade do corte de juros, né, então isso daí anima as bolsas, né, e nós ainda nem temos o corte de juros, né, então ontem também criptomoedas andou, Bitcoin começou a reagir, depois hoje durante a madrugada ele está dando uma xoxada, mas o Ethereum continua uma máquina, né? Nós vamos ver isso daí e vamos dar uma olhada nas magníficas também, porque foi um dia bem legal. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor, a gente já vê que foi um dia bonito, né? Um dia verde, inclusive para o EWZ, a China, o Japão andaram bastante também. E o SP500 não preciso falar nada, né? Então, praticamente o mercado inteiro verde, mas principalmente essa galera aqui e a galera dos semicondutores está voando por conta aí do acerto que eles estão fazendo para conseguir vender para a China. Olhando os gráficos, nós temos o VIX calminho aqui, né, abaixo dos 15 pontos, né, trabalhando aqui 14,70. Então, são nesses momentos em que o VIX está nesses patamares baixos em que a gente tem as maiores pernadas de alta, tá? Elas não são com candles grandes, mas elas são com consistência, né? Recua pouco quando isso acontece, tá? Quando o VIX está nesse patamar. Os juros americanos, olha, ontem ele começou aqui a fazer um topinho mais baixo. Se ele perder aqui o 4,24, nós pode estar indicando aqui a perda desse fundo, que ia ser fantástico, né, para a bolsa. Para a bolsa, para todo mundo quer juros baixos, né? Já a Europa está com dificuldade ainda aqui de baixar juros, né? Testando o topo, teve um dia de alta ontem, e o Japão continua na mesma aqui de lado, né? O SP500, olha, rompeu o topo histórico com uma barra legal aqui no gráfico diário, né? E então nós estávamos aqui nos 60 minutos com um triângulo ascendente, né? E ele está deixando aqui, olha, nos 60 minutos, uma nova entrada. Para quem opera aqui fora, não tem muito o que duvidar, tá? Então ele rompeu aqui o topo, consolidou depois do rompimento, deve esperar um pouquinho aqui, mas em algum momento isso daqui deve romper, tá? E isso vale para o restante dos ativos aqui, dos índices americanos, né? A gente vê a Nasdaq, continua aqui maravilhosa, né? Mais um topo histórico, né? Pivô de alta, não tem o que falar. E o Dow Jones ontem fez uma barra aqui, onde tem até um trade, um acionamento aqui, com um stop aqui, dá para fazer parcial aqui no topo e depois torcer para ele romper, provavelmente deve acontecer. A gente vê que até o Russell 2000 veio testar o topo aqui, prestes a fazer o pivô, né? Então tem até uma compra no Russell 2000 para vir testar o topo aqui, né? Não dá para desprezar quando o mercado, o Russell 2000, que são as empresas mais fracas, elas são as menores, né, dos índices, mas o índice estava mais fraco em relação aos outros, né? Ainda não testou o topo histórico. E agora ele começa a reagir com força, então isso é um bom sinal. Na Europa, a gente continua aqui meio de lado, né? Então a Alemanha continua
no mesmo patamar aqui, consolidado. O Reino Unido ainda não rompeu, mas a qualquer momento deve romper. A França continua na bagunça. A Espanha continua indo, subir devagar ainda é subir, né? Então está indo bem pouquinho. E a Itália fez o rompimento aqui que a gente esperava, acionou aqui uma compra num novo pivô de alta, tá? Então a Europa está tudo ok, não tem problema a consolidação aí do DAX. Olhando a China, olha só, uma bela de uma barra que a China está fazendo hoje, né, vindo testar esse topo aqui, ou seja, reação forte. E o Japão, olha, não está olhando para trás, depois do rompimento aqui, está indo embora, muito bonito. Aí a gente vê os índices aqui, ó, mercados emergentes prestes a romper aqui esse pivô de alta. O EWZ fez esse movimento aqui, então agora ele provavelmente vai vir testar o topo aqui, né? Esse topo do EWZ é muito longe do topo histórico, né? Nem se compara com o Evolve, porque aqui tem correção do dólar. Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que está com toda a cara que vai cair mais, o minério de ferro fez uma reação aqui, mas difícil de operar esse negócio, né? O cobre continua aqui nessa bandeira de baixo. Eu não duvido de ele começar a reagir, tá? Porque está demorando demais o acionamento dessa bandeira, né? Mas não dá para fazer, não dá para comprar e não dá para vender também, então tem que esperar. O ouro continua consolidado aqui nesse afunilamento, a prata fazendo a reação, olha, principalmente hoje, né? Então veja que isso daqui é um zigue-zague de alta, né? Essa compra que nós fizemos desde aqui, né? Desse 1, 2, 3, veio aqui, fez o pullback e agora está querendo fazer aqui a continuidade, né? Então prata é só compra, assim como a platina que está meio lenta, mas se ela conseguir se livrar aqui dos 2.370, 80, esse negócio deve andar também, tá? Olhando o DXY, ele continua na tendência de baixa dele, está meio enroscado aqui, mas está num patamar baixo, né? Se você olhar desde o começo do ano, esse negócio aqui já caiu uns 15%, né? Olha, ele começou o ano aqui nesse patamar e está aqui agora 11% já caiu, né? É bastante coisa para dólar, né? E falando sobre as criptomoedas, o Bitcoin ontem fez um dia de alta, né? Então, ou seja, quem estava com medo deste candle aqui, né? Ontem ele tirou um pouco desse medo, né? Porque fez um dia de alta. Hoje está dando uma pensadinha aqui, né? Enquanto não perder esse fundo, tá ok, tá? Em relação a voltar a romper tudo, né? E o Ethereum tá uma loucura, né? Olha o tamanho da barra que fez ontem, nesse momento aqui trabalhando acima dos 4.600 dólares, muito perto aqui, na verdade já chegou aqui nessa faixa do topo histórico dele, né? Porque você vê que vou até colocar aqui no semanal, porque fica mais fácil de ver. Veja que quando ele chega aqui nessa região de topo, né, começa a ter briga, né? Então eu marquei aqui a faixa e ele já chegou aqui nessa região da briga aqui do topo, né? Eu acho que esse topo não vai segurar e que ele deve ir embora, tá? O ativo está muito bonito. Esse gráfico diário está muito bonito, né? Aí vamos olhar rapidamente aqui as magníficas, porque tem coisas movimentando, né? A Apple aqui, ó, no rompimento aqui dos 232 tem mais uma compra, tá? Se olhar pelos 60 minutos está bonitinho isso daqui. A Microsoft ontem, ela já finalmente aqui chegou, fechou o gap e tal, e marcou aqui 1, 2, 3, tem compra na Microsoft aqui, tá? Ela deve continuar para cima. Lembrando, não perdeu nenhum fundo, né? A tendência está preservada. A Amazon, que nós falamos aqui dessa compra do bebê abandonado, né? Então está lateralizando aqui, mas para quem não comprou ainda, tem mais uma compra aqui para vir fechar esse gap e testar topo. O Google continua bonito, olha só, já está aqui no topo histórico, né? Canal de alta e fez mais um dia de alta ontem. A Meta fez o pivô de alta ontem, ou seja, acionou mais uma compra aqui e essa meta está imparável, né? E a Netflix, olha, virou para cima, né? Agora deve sentir um pouquinho aqui essa resistência, mas qualquer sinal aqui que tiver é para compra, né? E a Tesla fez o movimento que a gente queria, né? Então ela fez o rompimento, aí ontem fez um diazinho aqui de pullback para deixar aqui um stop. Se romper aqui esse pivô, tem compra na Tesla com stop barato, tá? Então compra nos 350, com stop nos 330
é bem barato esse stop para a Tesla, que quando ela resolve andar, ela anda bastante. E a NVIDIA está aqui no topo histórico, meio consolidadinho, mas a qualquer momento anda mais, né? Subir aos poucos também ainda é subir. Então vamos ver o Brasil agora. Então o Brasil já começa com boa notícia desde os DIs, né? Olha só, o DI perdeu esse fundo aqui, então expectativa de corte de juros, o mercado está precificando, né? Há muito tempo já não trabalhava aqui abaixo dos 14 pontos, né? Então deve vir aqui nos 13,70 nesse fundo, né? E eu vou mostrar até o Ibov no semanal, porque a gente tem, lembra, no fim de semana falamos aqui desse 1, 2, 3 e ele foi acionado, né? Então tá, até o momento aqui está confirmada aqui essa compra, esse movimento de alta, né? E quando a gente olha aqui o diário, era aquela dúvida se ele ia fazer 1, 2, 3 aqui, ia perder fundo e tal, ou se ele ia acionar essa bandeira de alta dos 60 minutos, que a gente alertou, né, já há vários dias, e ela foi acionada ontem bem na abertura, né, e nós fizemos esse trade aqui, um trade maravilhoso, vou colocar aqui no 15 minutos, onde está marcado a nossa entrada, fizemos lá junto com a turma lá na sala, né? A entrada foi aqui, o stop aqui, bem marcadinho, e foi um dia que andou aqui, vamos ver, chegou a andar 1.800, 1.900 pontos, você saiu no fechamento, saiu com 1.600 pontos, né? Então, quem fez esse trade aí, deixa o comentário, porque realmente foi um trade bonito, né? Então, vou falar o que aqui? Tem compra, né? E isso daqui é mais uma bandeira de alta, só tem compra no índice até prova em contrário. Mesmo que ele abrir e corrigir um pouquinho aqui, se der um sinal, é compra, tá? E o dólar é só para baixo, só venda, né? Então também fizemos essa venda aqui no dólar, muito bonita, e ela tem espaço para descer bastante ainda, né? Acionou ontem uma venda até de swing trade, né? Aqui, olha, na perda desse fundo, com o stop aqui, já andou bastante, dava até fazer uma parcialzinha, né? Deu uma voltada aqui no final do dia, mas não tem problema, né? Qualquer alta que fizer e der um sinal de topo, por exemplo, se fizer um pullback aqui nesse fundo, tem venda aqui, ou se perder o fundo aqui, tem venda no dólar, é só venda no dólar, tá? As small caps continuam enroscadas, mas se romper aqui o 105 tem compra. O Itaú já está testando o topo histórico, né? Então Itaú, desde que rompeu aqui essa região dos 35, nós estamos falando que é compra, precisa achar, obviamente, a configuração, né? Mas ele está subindo. O Bradesco ontem acionou a compra, né? Então também falamos aqui dessa compra nesse rompimento e foi um belo movimento e deve continuar aqui até o topo histórico, que nem o Itaú. A Sambi também acionou compra ontem aqui, né? E ela tem bastante espaço para andar, sabe? Quando ela resolve andar, ela faz umas pauladas, né? Então, se tiver oportunidade de compra hoje, day trade, alguma coisa, a Sambi é uma boa opção. O Banco do Brasil continua nessa bandeira de baixa ainda, né? Não está conseguindo reagir. Então, se perder o fundo, tem venda, compra ainda não, né? Vale continua enroscada e a Petrobras, você vê o mercado reagindo e ela continua aqui com essa dificuldade. Para mim ainda tem venda nessa Petrobras aqui. Vocês viram que o petróleo está querendo cair também, né? Então, Petrobras tem tudo para vir testar esse fundo aqui, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar. O mercado está bonitinho, né? Todo mundo para cima, dólar para baixo, então é isso que a gente tem que operar, não tem que ter muita dúvida, tá? Não fica se preocupando aí, mas tem notícia, mas se acontecer isso, segue o gráfico, põe o seu stop, gerencia o risco e faz o trade, tá bom? Então se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, inscreve lá também no Instagram, @mfmodelão, tem live todo dia às 8h15 da manhã, se quiser operar com a gente no MFDX, tem link na descrição do vídeo.